palestrante chegou! Ele chegou, gente! Ele está aqui. Foi aprovado em mais de 10 universidades, na verdade, 14 universidades nos Estados Unidos. Tá bom? Chama todo mundo aí, gente, porque nós iremos ouvir agora o Lucas Gomes. Muito obrigada, Lucas, por estar aqui entre nós e pelo teu tempo invertido. Com certeza não vai ser em vão. A palavra é toda sua. Que incrível. Sério, consegue me ouvir bem? Consegue me ver bem? Dá sim? Sim, estamos ouvindo. Maravilha, só para conferir. Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Seguinte, eu pensei em várias maneiras, gente, como é que eu poderia compartilhar o que eu sei com vocês hoje. Eu sou o Lucas, como a Débora falou, eu já fui aprovado em mais de 14 universidades americanas, estudo nos Estados Unidos já fazem 2 anos e estou indo agora para o meu terceiro ano da faculdade de marketing por lá. Agora estou de férias no Brasil, na verdade, mas eu pensei, né, como é que seria a melhor maneira de compartilhar isso com vocês, compartilhar o processo, compartilhar como é que funciona, como é que eu fiz, sabe? Porque eu estudei sim em escola pública lá atrás. Hoje em dia eu não pago nada para estudar nos Estados Unidos. E eu comecei a pensar em várias maneiras diferentes e talvez eu acho que com PowerPoint vai ficar até mais fácil, porque é bastante coisa, na verdade, né? Bastante coisa para entender e eu quero que vocês tirem o máximo daqui mesmo disso tudo. Então, enfim, vou compartilhar minha tela com vocês. Tem como? Posso compartilhar sem problemas? Só alguém me diz um sim? Pode sim, Lucas. Tá. Beleza. Só pra confirmar, então. Beleza. E pode soar meio que, sei lá, muita coisa, ou enfim, impossível. Não, tá? Eu vou tentar deixar da maneira mais simples possível para vocês. Essa daqui até é uma das aulas que eu dou na mentoria mesmo, que pro pessoal, né, que quer realmente ir para fora, mas eu acho que vai ser um conteúdo bem interessante, que vocês vão sair daqui com a cabeça meio que explodindo de tanta coisa, porque a gente normalmente acha, né, que para estudar fora precisa ter com a agência, precisa né, ter agência de intercâmbio, ou ter que pagar milhares e milhares de reais. Só que eu venho aqui mostrar para vocês que não é bem assim, sabe? Que não é bem assim. Então, deixa eu compartilhar aqui minha telinha. Vocês, só um pouquinho. Boa, vamos lá. Apresentar. Windows. Achei, então. Você consegue ver minha tela bem? Dá para ver? Só alguém me fala que eu não consigo daí, né? Sim, Lucas. Maravilha, maravilha. Bom, gente, então aqui vai meio que um passo a passo, rapidinho, né? Sobre como estudar nos Estados Unidos com bolsa e sem agência. Que parece que é o sonho, parece que é impossível, mas não é. E eu tô aqui para contar a história para vocês. Até, na verdade, quem sou eu, né? Rapidinho por aqui. Eu sou o Lucas, eu estudava, na verdade, na St. Louis University. Esse aí sou eu no meu primeiro dia nos Estados Unidos e na minha faculdade americana. Certo? Eu sou de Curitiba, aqui no Brasil, estou no Brasil agora de férias, consegui uma bolsa de 100% do meu ensino médio, eu vim de escola pública lá atrás, no ensino fundamental, eu fazia o Colégio da Polícia Militar do Paraná, e até esse é um dos motivos que eu resolvi, que eu falei, cara, tem que vir aqui. Eu consegui ser aprovado em 14 universidades americanas, após isso eu faço marketing por lá, estudo de graça. Acabei escolhendo a St. Louis, uma faculdade no meio do nada nos Estados Unidos, porque ela acabou sendo a mais barata de todas, a mais em conta de todas. E eu me sentia meio que, até que as 14 universidades que eu fui aprovado, eu até me sentia meio que como eu posso dizer, egoísta, por saber o processo, por ter passado por aquilo, por ter tido dificuldades no processo, porque não tinha ninguém me passando assim da maneira mais simples. E eu falei, cara, eu quero compartilhar com as pessoas. Daí que surgiu o conceito do grow and share, que é crescer e compartilhar. Então, essa que começou a ser minha missão. Aí eu comecei a compartilhar conteúdo diário na internet, já faz mais de um ano e pouco, no @LucasMuseua, Lucas nos Estados Unidos, porque eu sentia que eu podia ajudar outras pessoas também. Hoje vai fazer um ano e meio e eu estou agora com cerca de 23 mil seguidores no Instagram e com várias vidas impactadas, o que eu fico bem feliz mesmo. Mas esse era meu PowerPoint do passado, na real. Porque agora, uma novidade, eu acabei de me transferir
para uma faculdade em Boston, para a Holt International Business School, que é basicamente uma escola de business internacional. Para vocês terem uma ideia, essa é a minha faculdade dos sonhos. Ela possui vários campos ao redor do mundo. Ela é focada em business e empreendedorismo, que tem tudo a ver com o que eu gosto. E além disso, além de conseguir uma bolsa incrível para graduação, para eu terminar meus últimos 2 anos por lá, que eu fiz os 2 primeiros na St. Leo e terminar os 2 ali na minha faculdade de sonhos, eu ainda consegui mestrado 100% de graça ainda por cima, em qualquer um dos campos que eu quiser, seja Dubai, Xangai, que mais tem? Londres, Nova York, São Francisco, e tem mais uma que eu não estou lembrando. Mas enfim, tem pelo mundo todo o campus, é realmente minha faculdade de sonhos, e ela acabou ganhando de melhor faculdade para MBA para alunos internacionais. Então, é interessante, né? Tipo, como eu sempre digo, né? Dá o primeiro passo lá para os Estados Unidos, dá o primeiro passo, nem que seja uma faculdade menor, mas tudo bem, você dando o primeiro passo por lá, você vai começar a entender mais do processo, como que as coisas funcionam. E eu vou compartilhar com vocês os 3 segredos para conseguir ir para fora. O primeiro deles, por que agora é a melhor era da história para ir para fora e como milhares de brasileiros estão indo todo ano para os Estados Unidos sem agência? Segundo, como funciona o sistema e para se preparar para de fato ir para fora. Como é que funciona isso, né? Que parece meio, sei lá, é meio difícil, né? Meio complexo da gente entender. E o terceiro, como fazer para merecer a bolsa dos sonhos, a bolsa dos sonhos. Beleza? Então são esses os 3 segredos que eu vou passar por aqui. Mas primeiro, mas quais são as oportunidades por lá, né? Como me falaram que você tem entre 16 e 18 anos, eu acredito que para ensino médio lá fora ainda já meio que passou da hora e é hora de se preparar para uma graduação por lá. Por isso, eu resolvi só trazer sobre a graduação mesmo, certo? Você pode ir para uma faculdade. E uma das coisas importantes para se comentar é que se você tiver para anotar alguma coisa, anote por aqui. Eu sei que tá sendo gravada, mas mesmo assim, se você puder anotar, vai ser interessante. Você pode ir para uma faculdade ou universidade americana, aquelas famosas que você conhece, né? Onde é aquela faculdade de 4 anos, pega seu bacharelado, pode ser pública, privada. E o interessante tem mais de 5.000 faculdades nos Estados Unidos. Não existe só Harvard, não existe só Yale. Vocês tinham ouvido já das faculdades que eu falei? Não, né? Mas é muito interessante. Morava na Flórida, vou morar agora em Boston, qualquer lugar do mundo. Então, não existe só Harvard, né? Existem várias outras. E, cara, o que eu sempre falo, né? Tem 5.000 faculdades nos Estados Unidos. Alguma delas vai ser para você. Segundo tipo, que ninguém fala sobre isso, eu só fui descobrir sobre isso quando eu fui para lá, é o tal do Community College. Community College, em uma frase, é basicamente uma faculdade americana em uma escala menor. Uma faculdade americana em uma escala menor. Ou seja, em vez de ser 4 anos, ela dura 2 anos. Ela é basicamente uma porta de entrada para você ir para lá. Aonde é mais fácil de você entrar, aonde é mais fácil tirar uma nota alta, aonde os requerimentos são tão altos, com inglês intermediário você consegue ir para lá, ela é mais em conta, e assim vai. E eles têm um programa que se chama 2+2, onde você começa 2 anos no Community College e depois consegue se transferir para uma faculdade maior para completar os últimos 2 anos, o que é super interessante também. Então, eu acho uma ótima porta de entrada, e se eu pudesse voltar atrás, se eu soubesse disso antes, eu sem dúvidas aplicaria para um Community College. Eu já explico o que é aplicar, tá bom, gente? Terceira coisa, transferência. Se você já começou a faculdade no Brasil, você pode se transferir para fora também. Existe essa possibilidade. Os 2 tipos de transferência do Brasil para os Estados Unidos é a transferência normal, onde você só vai para lá e não volta mais para o Brasil, e tem a graduação sanduíche, onde você começa no Brasil, você passa 1 ano, 2 fora e termina no Brasil, como se fosse um sanduíche mesmo. E aí tem outras formas de transferência, como eu falei, de Community College, uma faculdade americana, e como eu fiz, né, que foi sair de uma universidade de 4 anos, fiz os primeiros 2 lá, para terminar os últimos 2 em outra faculdade americana. Tem todos esses tipos, tem todas essas possibilidades. E por último, ainda se você estiver agora no terceirão, por exemplo, no último ano, falando, Lucas, que interessante, eu quero me preparar e tal, vai acabar a minha apresentação, você vai falar, é possível, interessante, quero me preparar. Beleza. Mas talvez esteja meio em cima da hora, né? Vocês vão ver a linha do tempo e tal, certinho, de como é que funcionam as coisas, mas talvez seja meio em cima da hora para você. E tudo bem. Você pode tirar o tal do Gap Year, que é basicamente um ano sabático, aonde você tira 1 ano depois que você termina o ensino médio para se preparar, para se organizar, para trabalhar na área que você quer, para você viajar, se conhecer, se for o caso. Muita gente usa o Gap Year para se preparar, para se organizar para o ano seguinte. Tem bastante gente que eu conheço que está se preparando, porque sentiu que tinha muita coisa para fazer no terceirão, porque só foi descobrir essa oportunidade agora. E, de novo, se eu pudesse voltar atrás, se eu soubesse da possibilidade do Gap Year, eu voltaria atrás e faria. Tiraria 1 ano depois do meu ensino médio para me preparar
e para daí sim fazer todo o processo que eu vou explicar para vocês agora, para daí sim ir para fora. Então, normalmente tem essas 4 oportunidades para quem quer graduação nos Estados Unidos. E para quem achava, né, antes que só dá para ir com a agência e pagando um monte para ir para lá e só tem como ir para Harvard, tem muito mais coisa. Isso é só de graduação, né? Tem bem mais coisa, mestrado, depois tem de ensino médio e assim vai. Então aqui é um overview, é uma ideia geral para vocês entenderem como é que funciona, quais são as coisas. Segredo número 1. Por que agora a melhor é da história para ir para fora e como milhares de brasileiros estão indo para os Estados Unidos ano após ano sem agência? Beleza. Seguinte, para vocês terem uma ideia, tem cerca de 20 mil brasileiros estudando atualmente nos Estados Unidos. Não é a soma de todos que estudaram, não é quem está indo lá ilegalmente, não é quem está trabalhando, é só estudando. Então, cara, é muita gente mesmo. E outra, tem mais de 5 mil instituições de ensino superior nos Estados Unidos. Se for tomar escola, colégio, passa de 10 mil, entendeu? Então, tem muito brasileiro por lá, você não vai ser o primeiro, nem o último, de jeito nenhum. E mais, você vai ter uma faculdade que vai te aprovar. É literalmente impossível, se você souber o que você está fazendo, impossível não ser aprovado numa faculdade americana. Porque tem muitas mesmo, entendeu? Eu já explico mais sobre isso. Seguindo por aqui, o que eu queria explicar para vocês é que enquanto no Brasil a gente mistifica um monte, fala que é só para rico, fala que é impossível, para vocês terem uma ideia, tem 1 milhão de alunos internacionais nos Estados Unidos, ou seja, alunos de outros países migrando para os Estados Unidos para estudar. É uma coisa normal, uma coisa super comum pelo mundo todo. Só que aqui no Brasil, né, não é tanto assim. Por mais que o Brasil seja um dos top 10 países que mais enviam alunos para fora. Então, tem isso em mente. Você não vai ser especial por ir para fora, sabe? Tem um monte de gente fazendo isso. Tem um monte de gente mesmo. Então, saiba que é normal. Saiba que é super possível. Beleza? E aqui vão para você se animar um pouco mais. Por quê, né? Por que eu faria tudo isso? Por que eu devo fazer isso tudo? Por que eu devo me esforçar para ir para fora? Vale a pena sim? Eu falo para você que vale. Vale. Porque imagina, com o mercado de trabalho competitivo no Brasil, né, com falta de trabalho, e assim vai. Cara, se você tem um diploma americano, imagina o que isso não faria para o seu currículo. Imagina a diferença, quão diferenciado que você não seria tendo um diploma americano no seu currículo. E não só isso, né, a experiência do cara olhar e falar, caraca, a pessoa estudou nos Estados Unidos por 4 anos, muito interessante, e até trabalhou por lá, que você pode trabalhar depois que você termina a faculdade. Segundo, fluência no inglês. Se você vai passar numa imersão por 4 anos em outro país, eu te garanto que você vai sair de lá falando fluente o inglês. Terceira coisa, as melhores faculdades do mundo estão por lá. A gente sabe disso, entre as top 10 faculdades do mundo, 9 estão nos Estados Unidos. Quarta coisa, nunca ouvi falar de greve em faculdade americana, enquanto no Brasil, cheio de greve, né? Até onde eu sei, eu tenho vários amigos em faculdades públicas aqui no Brasil, e eu escuto bastante que eles estão sempre em greve. Quinta coisa, flexibilidade. Flexibilidade. Por quê? Eu vou mostrar para vocês meu horário de aulas, mas para vocês terem uma ideia, eu só tive aula 2 vezes por semana no meu semestre passado. Eu tinha segunda, quarta, sexta, sábado e domingo livres. Eu podia escolher qual curso eu queria fazer. Eu fiz curso de teatro, eu fiz curso de cooking, de como cozinhar, e assim vai. Então tem uma flexibilidade bem grande mesmo. Carreira tem muito a ver com o mercado de trabalho competitivo, né? Imagina a carreira internacional que você pode sair, ainda mais, tipo, o exemplo que eu dei, né? Eu vou poder estar morando em vários países do mundo daqui para frente. Imagina a carreira internacional que eu não posso construir a partir disso, e no seu currículo também fica bem mais bonitinho. 7. A média de salário nos Estados Unidos é $50 mil por ano. Imagina, cara, são R$300 mil por ano para você, ou 250 mil, enfim, assim vai. É média. É média. Então só imagina ganhar em dólar por lá, né? O mínimo que você ganha é cerca de um salário mínimo por lá, que é $10 a hora. Então só imagina, cada hora para fazer qualquer coisa é pelo menos R$50. Oitava coisa, independência. Independência, aonde você vai morar sozinho, sozinha, ou conseguir se virar sozinho, sozinha, num país diferente. Então você vai ter a vivência, a maturidade que vem com isso, a liberdade que vem com isso, consequentemente, a independência também. Nona coisa, são as conexões de networking, porque como eu mostrei na imagem passada, o mundo inteiro vem para os Estados Unidos, tem muitas oportunidades mesmo, e se você conhece brasileiros que foram para lá, você sabe, consequentemente, que são pessoas pré-selecionadas, são pessoas que fizeram algo a mais para conseguir estar lá, certo? Então o nível das pessoas que eu me conecto por lá, cara, é realmente incrível, as amizades que eu tô fazendo, eu sei que eu vou levar para a vida toda, e eu sei que esses brasileiros que eu encontro por lá vão ser os líderes do Brasil do futuro, e eu vou estar entre eles. Entendeu? Então, isso é bem, bem interessante, as conexões de networking que você pode fazer. E por último, 10, o campus. Né? Imagina morar no campus. Eu moro no campus da minha faculdade, eu trabalho por lá, eu vou para aula, eu vou
eu almoço por lá, faço tudo por lá. Eu moro dentro do campus e é uma vida bem interessante, bem legal morar com pessoas da sua idade. E por último, a diversão, né? Por que não trazer diversão aqui no meio? Porque 2019 foi o ano que eu mais foquei, mais me dediquei, mais me desenvolvi, mas também foi o ano que eu mais me diverti. Eu fui em show do Ed Sheeran, show do Pitbull, fui na Universal, fui para Boston, passei por Harvard. Nossa, rodei um monte, me diverti um monte, fui para festa de brasileiro em Miami, em Orlando e assim vai. E mesmo assim deu tempo para tudo, sabe? Então, cara, é muito, muito interessante mesmo. Mas e o Covid, Lucas? Como assim? Você falou que a melhor era da história para ir para fora. É sim. Por quê? É importante que a gente tenha uma perspectiva de tempo. Porque é o seguinte, se você vai estar aplicando, por exemplo, agora, você vai entrar só em agosto de 2021, que é quando as vagas abrem para a pessoa embarcar para lá. E se a gente tiver esse problema até agosto de 2021, aí vai ser um problema muito mais sério do que a gente imagina, certo? Então essa é a melhor hora para se preparar, para se planejar para ir para fora. E é a história do barco, né? Não é só a gente que está nesse barco. O mundo inteiro está nesse barco. Eles estão sendo muito mais flexíveis, muito mais abertos em relação a, tipo, não consegui fazer isso, eu posso entrar aqui, posso fazer isso. Eles são super abertos, porque eles sabem que não é só a gente, que o mundo inteiro está passando por isso. Então, uma era muito legal para se preparar. E, além disso, eu sei de muita gente que tinha dificuldade de se preparar no terceirão, porque tinha Enem, porque tinha vestibular, porque tinha que ir para aula, porque tinha os rolês, tinha chopada, tinha o que for, certo? E por outro lado, agora não tem nada disso. Então eu sei que tem muita gente estudando, se preparando por, sei lá, 5, 8 horas por dia para conseguir focar nisso, porque realmente é o sonho de vida deles. Beleza? Então, o segredo número 2 por aqui, esse segredo número 1 é para desmistificar para vocês, para mostrar que é possível e que é importante, que é um negócio que realmente muda a vida, né? Segredo número 2, como funciona o sistema em inglês e como se preparar para de fato ir para fora. E isso é muito importante, né? Porque até agora eu só falei das 1000 maravilhas, tá? Mas como é que funciona isso, né? Como é que faz o passo a passo? Vamos lá, vamos falar sobre o passo a passo. Seguinte, antes de qualquer coisa, o sistema americano pode ser mais complexo, sim. Vai ser mais complexo, sim, sem dúvidas. Mas ele é mais complexo por quê? Porque ele é muito mais justo e meritocrático. Eu vou provar isso para vocês agora. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Deixa eu tomar uma água. Seguinte, enquanto no Brasil, a galera, você é só uma nota. Né? No Brasil, você é uma nota. Você passou no vestibular, pegou a nota do Enem, é isso. É uma nota que você é. E não deu certo agora, só ano que vem de novo, que você tenta ser uma nota de novo. Nos Estados Unidos, por outro lado, você é uma pessoa. É um sistema que eles chamam de holístico, ou seja, tem muito mais oportunidades, tem muito mais, eles olham para muito mais coisa, muito mais que só uma nota. Que coisas são essas? São várias. Se você for, eu já vou mostrar para vocês o que Harvard pede, tá? Mas para vocês terem uma ideia sobre o sistema, o objetivo da faculdade, da escola americana, é formar cidadãos, é te dar uma base de tudo, é te ajudar no seu autoconhecimento, cara, fazer a fundação para uma vida incrível daqui para frente. Por isso que eles são flexíveis, por isso que eles querem saber quem você é de verdade, por isso. E até para vocês terem uma ideia, a faculdade procura líderes, procura pessoas que vão mudar o mundo e mudar a comunidade deles, porque como eu disse, a gente mora no campus, certo? A gente mora dentro do campus. Então, consequentemente, a gente mora entre uma família mesmo, entre uma comunidade. Então eles querem pessoas que vão acrescentar para essa comunidade e depois que eles saírem de lá, vão acrescentar para o mundo. Porque, por exemplo, vamos pegar a UPenn, uma faculdade na Pensilvânia. O que acontece? O Trump se formou por lá. É a faculdade que mais forma bilionários no mundo. Então você olha e fala, caraca, a UPenn é legal. Olha Harvard, o Zuckerberg se formou por lá, né, o criador do Facebook. Nossa, é boa, é boa. Então eles querem pessoas que vão mudar a comunidade deles e depois o mundo. E que nem que eu falei do meu sistema, isso aqui que eram minhas aulas lá. Eu tinha aula na terça e quinta, 5 aulinhas só. E se você ver bem, se você olhar bem, eu tinha aula de como ser um influenciador, eu tinha aula de redes sociais, eu tinha aula de fotografia e de cooking, de como cozinhar. Porque você escolhe, tem uma flexibilidade bem grande mesmo. Tanto de dia, tanto de professor, tanto de aulas, e assim vai. Porque o objetivo deles é te fazer crescer como cidadão. Então, o que Harvard leva em consideração na hora de aceitar um aluno? Só tudo isso. Eles levam em consideração suas notas, eu vou traduzindo aqui, né? Suas notas, sua relação com pessoas que já se formaram por lá, os alumni, sua redação, suas qualidades pessoais, seu caráter, atividade extracurricular, se você é o primeiro da sua família a ir para a faculdade, se aonde que você mora no mundo, sua entrevista, seu status étnico e racial, carta de recomendação, quão bom que é seu ensino médio ou não, seus Enems americanos, teste de habilidades, trabalho voluntário e experiência de trabalho. Você vai olhar e falar, meu Deus, quanta coisa, impossível, é impossível. O que eu tô falando é Harvard, né? É Harvard.
Eu, depois de 3 anos passando por esse processo, por estar ajudando outras pessoas, eu achei meio que uma formulazinha para a gente conseguir entender como é que funciona de uma maneira muito mais fácil. Quando você vai sair daqui dessa palestra de hoje, você vai saber exatamente o que precisa. Mas uma coisa mais importante de tudo que eu quero que você entenda é: a maior diferença entre você e quem passa em Harvard não é o dinheiro, não é a influência. Por quê? Eu conheci brasileiros lá que foram lá de graça. Eu passei por isso, eu vivi ali. Eu vou estar morando agora em Boston, a 5 minutos de Harvard. Então eu sei, eu conheço ali. Não é gente só com dinheiro. Mas eu sei de uma coisa que diferencia vocês, ou eu, e deles. É a preparação. Eles se prepararam mais e melhor do que a gente. Tem gente que se prepara desde os seus 10 anos de idade. Então, tudo bem. Mas, para você ir para uma faculdade americana, qualquer uma, você consegue com 6 meses a 1 ano de preparação. Enquanto eu sei que tem gente que se prepara por 5 anos para conseguir passar em medicina, por exemplo, 6 meses a 1 ano, você consegue ir para uma faculdade americana e mudar a sua vida. Então, o que eu resolvi criar? Qual fórmula que eu resolvi criar para não ficar tudo aquelas coisas que Harvard falou? Eu resolvi criar os 7 pilares. 7 pilares da aplicação. 7 pilares da aplicação. Que é, o primeiro deles, o GPA. O que é o GPA, Lucas? São suas notas do ensino médio. Eu já vou explicar cada um deles. Os Enems americanos, exames educacionais padronizados, eu já vou explicar cada um, fique tranquilo. Teste de proficiência de inglês, o terceiro. Anote os pilares, por favor. Quarta coisa, as cartas de recomendação de professores. Quinta coisa, o currículo. Sexta coisa, as redações, ou seja, as essays. E sétima, a entrevista. E entrevista normalmente é só as top 10% de faculdades que pedem, tá bom? Não vai ser todas que vão pedir não, e às vezes vai ser opcional. Mas normalmente são esses os 7 pilares. Eu até coloquei que se fosse uma torta, se fosse uma pizza, esses pilares, o que mais pesaria? Os Enems americanos têm um peso legal, tem um peso interessante de 1/3 da sua aplicação. O GPA, né, suas notas de ensino médio, e o TOEFL, teste de inglês, tem mais uma porcentagem legal. Depois disso, tem o currículo, depois as redações, depois carta de recomendação e, por último, a entrevista. Mas saiba que vai variar bastante. A faculdade vai falar, ó, você tendo um currículo legal, você entra aqui. Tem faculdade que vai falar, ó, tem que mandar bem nos Enems americanos. Vai variar. Mas isso aqui é o médio que eu peguei, né, de várias faculdades. Então vamos entrar em cada um dos pilares. Vamos pensar em cada um deles. O GPA, basicamente, é só nota. Não é aquelas notas de filme que a gente vê. Ah, mandou bem, ganhou um A+. Mandou mal, ganhou um F. Mais ou menos isso, tá? E aí vai uma tabela. Por exemplo, eu tirei um 80. Um 80, se você for olhar na tabela aqui, é um B-. Um B- quer dizer 2,7. Que o GPA ele sai de 0 a 6, 0 a 10 para 0 a 4. É um sistema diferente deles, mas primeiramente, não se importe tanto com isso, porque você vai mandar suas notas para a faculdade, e a faculdade mesmo que vai fazer a transcrição, ela que vai escolher. Mas é bom para ter uma ideia, né? Para ter uma ideia, tipo, tirei 75, é um C, que é o GPA 2,0. Beleza. Se você quiser até pegar suas matérias e somar e dividir para ver qual é o teu GPA, é interessante. Aí se você for no site, você consegue ver, né? O GPA para entrar em Harvard é isso, o GPA para entrar nessa faculdade é isso, em média. Mas as faculdades americanas inflam o nosso GPA, porque elas sabem que é mais difícil tirar nota alta no Brasil do que nos Estados Unidos. E isso eu falo para vocês, é real. Eu estudei em escola pública brasileira, estudei em escola americana, e eu sei muito que é muito mais fácil tirar nota mais alta na escola americana. Por isso, lembra os 70, que era um C-, que era 1,7, o 70 vira um B, E um B é basicamente 3,0. Então a gente pulou de 1,7 para 3,0. As faculdades americanas, já vi muitas delas que inflam o nosso GPA. Então não tem esse medo de, meu Deus, só tirei 60, mas a minha escola era só 60, era isso. Tá tudo bem. Eles ainda assim inflam porque eles sabem que é um sistema diferente. Lembra? É um sistema meritocrático e justo, né? Então é isso. Segundo pilar são os Enems americanos, os exames educacionais padronizados. E não tem só um, não. Tem 2. Você pode escolher qualquer um dos 2, cara. Você escolhe. Não tem mais o melhor, pior. É o melhor para você. O Brasil inteiro resolveu escolher o SAT. O pessoal escolhe mais o SAT. Mas, por outro lado, eu fiz o ACT. E o legal é, eles têm até 10 vezes por ano, ou até mais, dependendo. E o foco deles é em matemática e inglês. É isso. E você pode escolher qual Enem que você quer, sabe? Então, é bem interessante mesmo. Pois deem uma olhada nos Enems americanos. Lá no meu perfil tem tudo sobre isso, tem canal no YouTube também sobre isso, Enems americanos. Só pelo tempo, eu vou seguir um pouquinho mais rapidinho por aqui. Aí a gente tem o trio. O trio que são as cartas de recomendação, as essays e o currículo. Carta de recomendação, você pede de 2 a 4 cartas para professores, conselheiros, educadores seus. Eu pedi até para o meu professor de futebol, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque a faculdade quer saber quem você é nos olhos de um educador seu.
beleza? Quarto pilar, são os essays, as redações, certo? A redação você escreve uma redação de até 650 palavras, contando sobre quem você é, sobre um acontecimento da sua vida, porque realmente eles querem entender mais quem você é como pessoa, o que você fez de bom. E por último, o currículo. Uma página contando tudo que você fez, além, obviamente, da sua nota, do seu boletim, além de dormir, o que mais você fez durante o seu ensino médio? Coloque tudo no currículo, como se fosse mesmo uma vaga de emprego. E lembrando, na real que eu já explico, teste de inglês, tem vários testes de inglês diferentes, mas o mais conhecido e mais famoso nos Estados Unidos é o tal do TOEFL, tá bom? É o tal do TOEFL. E qual que é o nível de inglês? Bom, se você tira de 60 pontos, metade da nota do TOEFL, né, que é o teste de inglês, metade da nota, você já consegue ir para uma faculdade americana. Se você tira 40, ainda assim tem a faculdade americana que te aceita, cara. Ou seja, se tira 1/3 da nota total, você consegue ser aceito em uma faculdade americana. 1/3 do teste de inglês. Não é nada demais, né? Se você quer uma faculdade tipo a minha, é bom tirar um 80, 2/3. Se quiser ir para Harvard, é bom tirar um 100 de 120. Mais ou menos isso. E tenha em mente que quanto melhor for seu nível de inglês, melhor. Porque você vai morar no campus, vai conviver com nativos, você vai ter várias oportunidades diferentes. Quanto melhor nível, mais oportunidades você vai ter. Então foque no inglês e mais. Meu inglês, eu entendo tudo que fala. Eu entendo tudo, todo mundo me entende, mas eu tenho sotaque. Então tudo bem, eu não tô tentando ser americano, tá tudo certo. Eles sabem que eu sou aluno internacional, tá tudo certo. O que importa é que eles me entendam e que eu entenda eles. É isso, esse que é o nível de inglês. E muita gente se preocupa com o sotaque. Tá tudo certo. Foca na pronúncia, não no sotaque. Foca que a pronúncia e seja interessante para você. Beleza? E Lucas, como é que faz então para você aplicar, para você enviar, para você fazer? Como é que funciona isso? Certo? Basicamente, você tem duas maneiras de aplicar, tá bom? E pense em aplicação como se fosse uma vaga de emprego, onde você vai lá, entrega a aplicação, você vai lá e faz aquilo. Você entrega a sua aplicação, certo? Como é que você vai fazer? Tem que ir até lá? Não tem que ir até lá. Basicamente, você ou faz pelo site da universidade, como é o caso da St. Leo, a faculdade que eu estava antes, pode aplicar pelo site, ou pelo Common App, que é uma das maiores invenções da humanidade, onde ele te deixa aplicar para ter 20 faculdades americanas ao mesmo tempo. Então você preenche um formulário e consegue aplicar para todas. Então é bem interessante. Essas duas maneiras, ou uma plataforma, ou é o site da faculdade. É assim que você junta todos os documentos e aplica. Mas quando é que faz isso, Lucas? Para a gente acabar por aqui, para a gente fechar por aqui. Como é que a gente aplica? Como é que funciona a aplicação para lá? Certo? Como é que é a linha do tempo? Quando que eu devo me preparar? Quando que eu vou embarcar? Te explico. E depois eu vou entregar para vocês essa linha do tempo para vocês verem, tá? Primeiro, eu vou começar de frente para trás, ou de trás para frente, né? Eu vou começar lá em agosto de 2021. Se você é um terceirão agora, você vai estar começando em agosto de 2021. Como eu comecei, embarquei, fui para os Estados Unidos para aquela foto do primeiro slide em agosto de 2018, porque eu estava no terceirão em 2017. Então, mais ou menos isso, você embarca em agosto de 2021, porque as aulas lá começam em agosto. Voltando mais um pouco, só vai se preocupar com visto só de abril a junho do ano que você vai estar embarcando. Então, você não se preocupa com visto antes disso. Você se preocupa com a aplicação, para organizar as coisas para aplicar mesmo, certo? Voltando mais um pouco, de janeiro a março é quando você recebe as cartas de aprovação, aonde você aplicou para as faculdades os meses antes e você recebe. Foi ali que eu tinha minhas 14 cartas de aceitação na minha frente falando, caraca, que legal. É um momento muito massa, sabe? O começo do ano sempre é um dos momentos mais legais, que todo mundo recebe as cartas de aceitação e é bem maneiro mesmo. E depois tem que fazer a sua escolha final, né? Tem que escolher qual faculdade que você vai. Voltando mais um pouco, de outubro a dezembro é quando você faz sua aplicação, você organiza os últimos ajustes, então lá pelo final do ano, até em janeiro, fevereiro, tem como você aplicar. É lá que você entrega as coisas, é lá que você termina a aplicação, é lá que você faz pelo site do Common App. Voltando mais um pouco, de agosto a outubro é quando você organiza seu currículo, organiza sua redação, termina a sua lista de faculdades para as quais você vai aplicar, você faz sua carta de recomendação direitinho, você pede, né, pro professor suas cartas e assim vai. De maio a outubro é quando o pessoal está estudando, se parando e fazendo os Enems americanos e o teste de inglês, que é o TOEFL, né? E voltando, hoje em dia é o dia de você pesquisar mais sobre isso, é o dia de você entender mais sobre isso, é o dia de você sonhar um pouco, pensar que a oportunidade realmente existe, cara, realmente é possível. E estudar, começar a estudar, a se preparar, a se organizar. Óbvio, eu não consigo compartilhar tudo com vocês, compartilhar o passo a passo certinho,
Mas eu queria que você saísse daqui com a ideia de, tipo, é possível, cara. Tipo, se eu for pra fora, eu não vou ser o primeiro. Talvez seja o primeiro da minha família, o primeiro da minha cidade, mas é possível. É possível sim. Tem como sim. Tem, cara, todo ano estão indo milhares e milhares de brasileiros pra fora e cada vez mais, já que a gente tá na era da informação, cada vez mais, e até eu esqueci aqui, se você precisar, se você entrar nesse link, você vai ter acesso a esse PowerPoint, tá bom? Então, se você quiser ver mais, parar, ver certinho, fique à vontade para entrar nesse link, bit.ly/contos no Zewa. É também um canal no Telegram onde eu produzo áudios diários contando da minha vida lá fora, contando sobre como é que estão as coisas por lá. E lá também eu coloquei essa linha do tempo e várias informações, fique à vontade. Mas a ideia que eu queria passar para você é o seguinte: bolsa é igual a incentivo. Bolsa não se ganha, bolsa se conquista, tá? Não é porque você tem uma história triste, porque, sei lá, aconteceu uma coisa difícil na sua vida, eu entendo, sem problemas. Mas não é por isso que a faculdade vai te dar bolsa. Bolsa é igual a incentivo. A faculdade quer incentivar você a ir para lá. Ela vai pagar para você ir para lá, certo? Então, quanto melhor for o nível de interesse da faculdade, quanto melhor você for nos olhos da faculdade, mais eles vão te querer. E assim, maiores serão as bolsas para te incentivar a entrar na faculdade deles. Como é que funciona a bolsa? Assim, eles te dão incentivo. Então, como é que eles vão querer te incentivar? Você faz uma aplicação boa, você faz um processo legal, você faz eles quererem ter você por lá. Por isso a importância de um bom processo, por isso a importância de entender o que está fazendo, por isso a importância de se preparar mesmo, de se preparar, certo? E lembrando, a maior diferença entre você e alguém que passa em Harvard não é o dinheiro, não é a influência, não é a inteligência, é a preparação. A pessoa se preparou mais e melhor do que você, beleza? O que é preparação, Lucas? Para a gente finalizar por aqui, o que é preparação? Preparação é uma mistura de conhecimento, saber o que está fazendo, saber bem nas provas, saber as coisas, mistura de conhecimento e de comprometimento. De falar, cara, eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer de verdade. Eu sei que isso vai mudar minha vida. E seja por que for, seja porque você quer se formar numa faculdade americana, seja porque você quer conviver nos Estados Unidos, conviver no campus, seja porque você quer ir naqueles jogos de futebol americano incríveis, ou ir para aquelas festas de fraternidade, o que for. Seja porque você quer morar num dormitório americano, quer ter essa experiência de morar por lá, ter um colega de quarto, seja porque você só quer o diploma mesmo, o diploma vai encaminhar sua carreira internacional, seja pelo dinheiro mesmo, porque você quer ganhar melhor, quer dar uma condição melhor para você e para sua família, seja tudo isso. Mas para mim eu sei o porquê que eu quero. Eu sei por que eu me comprometi, porque eu me comprometo até hoje. Por isso. O que é isso? Terminar com essa história. Esse cara aqui se chama Juan. Ele é o cara que, na minha opinião, é o cara que faz eu ter certeza que o que eu tô fazendo faz sentido. Ele começou sem nada. Ele veio de uma área muito, muito humilde aqui de Curitiba. Ele conseguiu uma bolsa de 100% na Escola Internacional de Curitiba, como eu consegui, certo? Ele saiu, ele foi o primeiro brasileiro a conseguir uma bolsa 100% num high school, no ensino médio nos Estados Unidos. Depois ele foi para uma faculdade americana com bolsa de 100%. Depois, a última vez que eu vi dele, ele estava na melhor faculdade do mundo de economia, que era a Faculdade de Economia de Londres. E aí ele está trabalhando em bancos e assim vai super, super bem de vida. E começou, como todo mundo, começou em escola pública, começou aos poucos, começou com bolsa em tudo, começou a desbravar tudo. Porque uma coisa é você ter, tipo, alguém que te passando as ideias, as dicas, porque eu fiquei 3 anos para aprender isso aqui que eu passo para vocês. Ele não, ele foi o primeiro. Para ele o caminho foi muito mais difícil. E aí ele postou essa foto no dia 1º de janeiro, você consegue ver ali embaixo, 1º de janeiro, ele postou essa foto em Copacabana com a mãe dele, a gente mora em Curitiba, né? Ele levou os pais dele para passar o Réveillon em Copacabana e a legenda é: eu vou te mostrar o mundo. Eu vou te mostrar o mundo. Imagine, tipo, o que isso não vai fazer diferença na sua família, né? Na sua vida. Não só você, mas seu futuro e o futuro da sua família, sabe? É um negócio que realmente abre as portas para um mundo novo, que a gente nem imagina por aqui. E isso eu quero passar para vocês, sabe? É uma oportunidade gigantesca, gigantesca. É difícil? Óbvio. É para todo mundo? Não é. Não é. É possível, sem dúvida nenhuma. Cada dia, cada vez mais, cada hora, cada semana me aparece uma história nova dessa, de um Juan desse, que tá fazendo diferença não só para ele, para a vida dele, mas para o país e para a família. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje.
Muito show, Lucas. Muito obrigada. Na verdade, até agora eu não tô acreditando que eu tô falando contigo, que tu estás aqui no domínio da Fundação Matias Martins. A gente poderia ficar o dia todo aqui, né? Assim, muito obrigada de verdade por todas essas dicas. E, pessoal, agora, se vocês tiverem alguma dúvida, esse é o momento. Mandem agora. Já estão surgindo aí algumas perguntas. Lucas. Você consegue ler para mim, por favor? Daí? Ah, tá. Só um momentinho. Quando você começou a estudar o inglês? Boa. Eu comecei tarde, cara, na real. E tarde vai parecer, né? Nossa. Não, mas a minha maior arrependimento da minha vida é ter começado a aprender inglês só aos 14 anos. Porque foi quando eu fui para a Escola Internacional de Curitiba, quando eu ganhei a bolsa de 100% por lá. E aí eu acabei tendo que aprender na marra, né? Como se fosse uma escola americana no Brasil. Então eu não sabia inglês, eu fui lá para uma escola americana no Brasil sem saber nada. E assim, eu fui indo, mas óbvio, desde 2014, certo? Então assim, eu fui me desenvolvendo, mas, de novo, você consegue ter o nível de inglês necessário para ir para fora, sem precisar de escola internacional, sem precisar fazer intercâmbio antes, porque eu já vi muita gente fazendo isso. Tá. Em que ano se deve fazer o SAT, o EACT? O SAT, o SAT, o ACT. Eu gosto de dizer que quanto antes você começar a se preparar melhor. Muita gente só faz no terceirão. Se você conseguir fazer no segundo, é até melhor, porque assim você consegue ter mais tempo para se preparar. Se tiver que fazer 2 vezes para mandar bem, pode fazer. Porque o que eu sempre digo, o SAT e o ACT são os anéis americanos e eles são provas que valem R$500 mil. Por quê? Porque é o seguinte, se você manda bem, se você tiver uma nota boa, é muito provável mesmo que você consiga uma bolsa de $25 mil, pelo menos, por ano na faculdade americana. $25 mil é basicamente R$100 mil, 120 mil reais, e assim vai, pelo menos. Multiplica por 4 anos da faculdade, dá $100 mil. 25 vezes 4, $100 mil. $100 mil é R$500 mil. Então é uma prova, cara, que vale R$500 mil. Então, se prepare quanto antes, se organize quanto antes. O Luiz perguntou, o que exatamente é a aplicação? Não entendi tão bem. Boa. A aplicação, como eu sempre digo, para deixar mais simples, porque é difícil de entender no Brasil, que não tem muito disso, é aplicar para uma vaga de emprego. Como é que você aplica para uma vaga de emprego? Você vai lá, preenche os formulários, entrega teu currículo, entrega as coisas. É isso. É o ato de você entregar todas as coisas. E aí você se prepara, arruma tudo, junta tudo, para daí entregar tudo, entendeu? Espero que... E o teste de proficiência só faz uma vez? Eu recomendo que faça uma vez só. Que seja a última coisa que você faz. Por quê? Porque ele tem várias vezes durante o ano. Tem, cara, umas 50 vezes por ano. Tem muitas vezes mesmo. Todo final de semana tá tendo. E, além disso, é importante que você tenha o melhor inglês possível. E, normalmente, o melhor inglês vai estar no final do teu processo. Né? Então, eu fiz lá por outubro de 2017. E eu apliquei em dezembro. Então, é isso. Nesse tempo de pandemia, você acha que quem já está no terceiro ano tem chance de aplicar ainda esse ano? Ou é melhor tirar o Year Gap? E podemos aplicar já estando em uma faculdade no Brasil? Boa, ótima pergunta, Isabela. Eu acredito, e eu sei muito bem, eu entendo que a pandemia tem a ver com várias coisas, mas com a aplicação em si, não faz essa diferença. O que mais vai influenciar para você é se você está preparada. O que você sabe que você está fazendo, se você sabe o que você tem que fazer daqui para frente. Dá tempo de se preparar até dezembro? Dá, sem dúvidas. Mas se você não sabe direito o que está fazendo, se você ainda está entendendo o processo, se você está se desenvolvendo no inglês, se você ainda tem que fazer as provas e não se preparou, vale a pena. Vale a pena fazer um gap year, tirar um ano se preparando para daí sim aplicar no final do ano que vem. Não tem problema. E pode sim começar já numa faculdade brasileira, a tal da transferência, né, que eu falei. Tem a transferência, onde você só sai daqui e vai para lá, e tem a graduação sanduíche, onde você começa no Brasil, você vai para fora e volta para o Brasil, sanduíche. Show. Mais alguma pergunta, pessoal? Qual o site para fazer as aplicações? Vou escrever aqui, ó. Common App. Esse é o site, é a plataforma geral. Eu vou até pegar aqui o link para vocês mesmo, para deixar mais fácil. Mas você pode aplicar pelo próprio site da faculdade mesmo, tá bom? Deixa eu até mandar aqui o link para vocês. Aqui. Como faz para fazer o SAT? Agora eu sei falar. É como se fosse um Enem mesmo. Você vai lá, faz sua inscrição,
marca uma data, e aí ele tem nas maiores capitais do Brasil, tá? Não deixe... Cara, eu acho que eu tenho quase certeza que tem em Manaus, sim. Você se prepara, você se organiza, você faz sua inscrição, como se fosse um Enem mesmo, e aí você vai no dia e faz numa capital brasileira. Não tem? Ah, não tem. Mais alguma pergunta, gente? Não. Mas é melhor fazer aqui no Brasil em uma capital brasileira do que ter que ir até os Estados Unidos, né? Pelo menos eles deram essa chance da gente. Então tá bom, já que não temos mais perguntas, Lucas, muito obrigada, tá? De verdade. Imagina. Muito obrigada. Que você tenha muito sucesso aí nessa nova caminhada, nessa nova universidade, né? E a gente vai estar acompanhando. Eu fico acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, tá bom? E estamos aqui. A Fundação Matias Maquiline será eternamente grata pela sua contribuição, de verdade. Muito obrigada pelas dicas. Imagina, sem problemas. E se alguém aqui que esteve nessa call, né, esteve nessa palestra, manda mensagem para mim aqui, eu vou botar aqui no @lucasmuseu. Pode mandar lá, eu respondo todo mundo que manda mensagem. Então fala, Responde mesmo, tava ele me respondeu por lá, gente. Viu? Fala como que é. Fala que você estava na palestra e tal, e aí eu vou saber disso, daí te dou uma atenção especial, pode ser? Beleza, a gente pode tirar um print da tela, então eu vou pedir para ti fazer um sorrisinho rapidinho. Tá. 1, 2, 3 e... Beleza. Maravilha. Muito obrigada. Sucesso para Imagina. você, tá? Até mais, tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.